Boa tarde, André Trigueiro, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bem? Graças a Deus. Que bom. André, hoje você traz pra gente um balanço da Operação Carne Fraca, mas é um balanço diferente, né? Bom, vamos lá, eu vou dar o meu balanço. Claro. E você já deve ter percebido, deve ter sido assuntado, na mídia em geral, estamos vendo um massacre impiedoso contra a Polícia Federal. Eu não vou entrar no mérito se a Polícia Federal, neste momento, merece ou não o puxão de orelha que é curioso. Muitos políticos, importantes empresários, estão dando contra a corporação, no sentido de que teria havido alguma precipitação ou um desconhecimento técnico na hora de anunciar, na sexta-feira da semana retrasada, os resultados preliminares da Operação Carne Fraca. Então, todos os prejuízos econômicos, todo o impacto mundo afora, porque o Brasil é o maior exportador de carne do mundo e o mundo ficou desconfiado do Brasil e quem divulgou o resultado da operação não pensou nos interesses nacionais. Perdi a conta de quantas vezes o presidente Temer falou nas entrelinhas sempre de que teria sim havido precipitação e que o interesse nacional ficou em segundo plano. Bom, vamos lá. Primeiro, ainda que essa crítica seja pertinente, haverá um momento de se levantar os detalhes do que foi feito, eventualmente de forma precipitada, qual deveria ser o jeito certo de comunicar naquele instante o resultado da operação, etc. Agora, inequivocamente, Cássia, para mim é fato consumado. O grande mérito dessa operação foi revelar a tragédia das nomeações políticas para cargos extremamente relevantes na área da fiscalização. E essa é uma desgraça nacional. A própria senadora Cátia Abreu, em plenário, lembrou que quando era ministra da Agricultura, foi pressionada pela bancada do Paraná a aceitar a nomeação de alguém que ela já julgava sem a devida competência. Vamos deixar nesses termos, que ela falou coisa pior. Em relação ao nome que acabou vingando e que foi flagrado em relações promíscuas com uma parte da indústria da carne e deu no que deu. A colunista, nossa colega, minha amiga, Miriam Leitão, também teve o cuidado de dizer, engraçado, né? Quer dizer, no auge, digamos, do prestígio da Polícia Federal, no clímax da Lava Jato, a Polícia Federal está incomodando muita gente graúda, apontam-se todas as armas agora contra a corporação às custas dos prejuízos vultosos que o Brasil está sofrendo por conta da desconfiança da carne. E a Miriam lembrou, na sua coluna no Globo, 1/3 da carne brasileira não tem qualquer fiscalização, Cássio. 1/3 da produção de carne no Brasil hoje não tem qualquer fiscalização. Também me causou uma certa desconfiança quando o Ministério da Agricultura, na largada aí, no início dessa intempestiva repercussão negativa para o Brasil do que foi dito na sexta-feira retrasada pela Polícia Federal, bloqueou as exportações das empresas envolvidas pela PF, mas não bloqueou a venda dos seus produtos no mercado interno. Eu não entendi. Eu, sinceramente, o tempo todo vi muita preocupação em relação à carne que estava sendo exportada e não vi tanta, confesso a você, fiquei com essa impressão, não quero cometer nenhuma injustiça. Mas assim, acompanhando o noticiário, as declarações, o foco o tempo todo era economia, o Brasil precisa vender carne, o Brasil tem um mercado consolidado, o Brasil não pode decepcionar esse mercado mundial, mas a gente não viu tanta preocupação com a qualidade da carne que se come aqui. Não vi essa mesma preocupação. Esse episódio de bloquear a exportação de carne, mas não bloquear a venda aqui dentro, por parte das empresas envolvidas nas denúncias, me deixou um pouco ressabiado em relação a esse feeling. Uma outra questão importante é
que o Brasil começou a se dar conta dos bastidores da indústria da carne. Eu vou dar um exemplo, dentre tantos. A cabeça de porco. Ficou todo mundo horrorizado ali. Não, estão usando cabeça de porco para fazer mortadela, para fazer linguiça. Eu vi uma veterinária responsável, assim, com todas as qualificações profissionais e técnicas, dar uma explicação belíssima na televisão, no horário nobre, dizendo assim, não há problema algum em botar os miúdos da cabeça do porco na carne que a gente come, e não se faz isso para dar sabor, não se faz isso por questões nutritivas, se faz isso porque o colágeno da cabeça do porco empresta, digamos, dá liga a essa carne, ela fica encorpada. Então muita gente, com toda franqueza, viu, Cássio, está caindo na real na hora que se dá conta de que há uma história por trás dos produtos que você vê na gôndola, no frigorífico do supermercado, do açougue. E essa história não é propriamente bonita. Ela não é propriamente palatável. É uma história muito esquisita. Se tiver um dia uma operação refrigerante fraco, e as pessoas souberem os bastidores da indústria dos refrigerantes, provavelmente vai ter muita gente horrorizada. Eu não sabia que era assim, não sabia que tinha isso, não sabia que tinha esses ingredientes, eu não tinha noção. Eu não estou aqui demonizando carne ou refrigerante, eu estou dizendo a verdade, às vezes, ela é dolorosa. A desilusão, ela faz parte de um processo de maturidade do cidadão. Tem muita gente inocente no Brasil achando que a comida, propriamente, vem daquele jeito que a gente está vendo no supermercado, no açougue. Não. E veja, dias antes do resultado da Operação Carne Fraca, naquela semana fatídica, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deu coletiva em Brasília, isso foi filmado, isso está nas redes, dizendo com todas as letras, ele primeiro ironizou quem defendia o bem-estar animal, a história de querer soltar galinha. Ele estava se reportando às galinhas poedeiras. 95% das galinhas poedeiras do Brasil produzem ovos em condições extremamente cruéis, confinadas em gaiolas, as aves são amontoadas, elas não conseguem abrir a asa, é uma existência toda confinada de forma muito, eu diria, de acordo com o interesse de quem só está vendo o número, quem não está ali reconhecendo a questão do bem-estar animal. O ministro Blairo Maggi colocou com todas as letras, essa não é a nossa prioridade, nós não vamos cuidar disso agora. E é curioso, porque várias importantes redes internacionais de fast food, ou grandes fornecedores dessas redes, estão assinando compromissos internacionais para que não forneçam ovos ou produtos que levam ovos que têm origem nesse circo de horrores. Então, numa boa, Cássio, não sei se aconteceu com você, na tua família, assim, você pessoalmente, mas o que eu mais vi essa semana que passou, esquece, por favor, o anúncio da Polícia Federal, se foi correto ou não foi. Esquece as críticas que eu fiz aqui ao meio político, que adora fazer nomeação errada, que depois dá um problema danado do ponto de vista econômico e da credibilidade das instituições. E vamos no factual, vamos no dia a dia. As pessoas estão mais antenadas em relação ao que elas estão comendo. Quer dizer, o que eu vi de gente discutindo, conversando, querendo se informar na internet, acessando relatórios, acessando documentários, querendo entender o que elas estão botando para dentro, é algo fabuloso. Eu não sei quanto custa isso. Qual é o custo de um país inteiro começar a se dar conta de que precisa ter informação com credibilidade em relação ao que ela está ingerindo? Tem muita gente séria envolvida nessa causa há muito tempo, falando assim, coma o que você quiser, você é digno. Você tem esse direito universal, ninguém é obrigado a patrulhar o outro e dizer você tem que comer isso e você não tem que comer aquilo. A única exceção são pais ou responsáveis em relação aos filhos. Que aí tem a custódia, a tutela, o garoto, a menina, vão ter que comer aquilo que está sendo servido. Claro. Fora desses termos,
Eu acho que todos nós somos absolutamente livres para realizarmos as escolhas que nos convêm e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, eu acho o máximo que a partir desse escândalo a gente tenha pelo menos um pouquinho mais de preocupação em relação ao histórico dos produtos que a gente está chamando de comida. Porque é muito sério quando a gente abre mão, não julga ser importante nem relevante, a origem, a forma como esse produto veio ao mundo, de que maneira ele foi processado, se aquilo envolveu algum impacto ambiental ou alguma violência contra direitos trabalhistas. Isso precisa estar no radar, não é do Ministério da Agricultura, do governo federal, só não deve ser objeto só de operação da Polícia Federal, não, Cássio. Isso é assunto de cada um de nós. Aonde você tem uma população antenada, consciente, exigindo transparência, credibilidade, certificação dos alimentos, selagem dos alimentos, a gente tem uma cadeia de produção mais ética e uma sociedade de consumo mais evoluída. Então, acho que nessa semana, a duras penas, pelo menos no quesito consciência, acho que a gente avançou. É verdade, é uma reflexão importante essa que você fez, André Trigueiro. Muito obrigada, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.